Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 1, estou lendo aqui na versão NVI, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos orar. Pai, toma a direção neste momento, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco nesta noite. Que não sejam, Pai, minhas palavras, mas que sejam as Tuas, ó Deus. Aleluia, Pai. Que nada venha sair de mim mesmo, Deus, mas que eu seja meramente um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha usar da forma que quiser, que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua. Em nome de Jesus, ó Deus, e que tudo aquilo que quer nos impedir nesta noite de ouvir a Tua palavra, de aprendermos mais de Ti, dos Teus ensinamentos, que venha cair por terra agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós conhecemos bem, né, esta passagem. Esta passagem aqui, ela é bastante conhecida dos cristãos. Hebreus 11, né, que fala a respeito da fé. No versículo 1 aqui diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Eu estava lendo, né? Eu estava buscando uma palavra para o Senhor para esta noite. E aí eu me deparei, né, com esta palavra, fé. E aí eu fui buscar alguns versículos a respeito de fé. E o Senhor, né, foi falando comigo através da palavra dele, né. Uma das coisas que eu, lendo a palavra de Deus, aprendi, é que a fé, ela é um elemento indispensável, né, para quem deseja viver para Deus. É indispensável que você, se você decidiu viver para Deus, né, tenha fé. Então você tem que ter fé, porque o nosso Deus, Ele existe, mas nós não o vemos, né? Ele é um Deus que não se mostra para nós aqui. Nós o veremos um dia, mas nós não o vemos com os nossos olhos, né? Alguns anos atrás não, há muito tempo atrás, conseguiu ver, né, a Jesus Cristo, né, ali como homem. Quem dera nós pudéssemos também presenciar Jesus Cristo, estar ao lado de Jesus, ouvir Jesus falar, aprender com Jesus. Quem dera para nós, né, ver ali o próprio Deus, porque Ele se fez carne, né, estava ali entre os homens. Mas nós hoje em dia não conseguimos ver. Mas como sabemos, né, como nós sabemos que existe um Deus, que tem um Deus, é pela fé. É pela fé que nós temos a certeza de que nós temos a nossa salvação, que nós esperamos por algo
que Jesus Cristo foi preparar. Quando ele subiu aos céus ali, ele diz ali aos discípulos: estou indo preparar morada para vocês, né? Se não tiver fé nisso, se a pessoa não crer, então ela está em vão nos caminhos do Senhor. É preciso crer em Jesus Cristo, é preciso crer no Pai, crer no Filho, crer no Espírito Santo. Por isso é um elemento indispensável, porque para nós vivermos para Deus, nós temos que ter fé. Né? E nós hoje vivemos, né, em um tempo em que muitos são do time do Tomé. Né? Precisam ver para crer. Vivemos num tempo assim, o tempo que nós vivemos é desta forma. Muitos precisam ver para crer. Muitos falam em Deus, né? Muitos, a gente vê por toda parte, né? Muitos falam em Deus. Mas em seu interior, né, não creem. Muitos falam, mas não creem. Imagina como é isso. Você falar de Deus, mas você não crê. Não é que você está falando, está dizendo, está se mostrando um ateu. Não, mas é que você está andando ali no meio dos cristãos, mas você ainda não tem a certeza. Não tem a fé verdadeira, genuína, que agrada a Deus. Tem muitas pessoas assim, que não creem, que não esperam que coisas milagrosas possam acontecer, que Deus pode operar milagres, que Deus pode mudar uma situação. Tem muitas pessoas que vivem assim. Não creem, né, que o Senhor livra, liberta, transforma, muda o cativeiro, né? Opera milagres, cura. Nós vivemos em um tempo, né, em um tempo escasso de milagres. Alguns anos atrás, nós ouvimos falar muito de milagres. Nós ouvimos falar de milagres nas igrejas, de pessoas se levantando, de cadeira de roda, de pessoas, né, sendo curadas, de pessoas, né, vivendo milagres. Por que nós não vemos isso hoje nas igrejas, no nosso tempo, agora? Por que nós não presenciamos mais milagres de Deus desta forma? Há uma incredulidade, uma falta de fé. Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje, e Ele será eternamente. A mesma coisa que Ele fez no passado, Ele pode fazer agora e no futuro. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Mas nós mudamos. A nossa fé é pequena. Que dirá mínima, né? É mínima. A palavra de Deus diz que se tivermos
uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? Já viu o tamanho de um grão de mostarda? É bem pequenininho. É uma coisa bem mínima. Imagina só, se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos falar ao monte. Se mova, ele se moveria. Falta fé, né, nas nossas vidas. Na igreja como um todo, falta fé. Né? E a fé é o princípio mais básico de um cristão. É um princípio mais básico, é ter fé. É crer no nosso Senhor, é crer no que Ele pode fazer. Né? Se um cristão não tem fé, ele não está habilitado a seguir Jesus Cristo. Né? Quando eu leio os evangelhos, né, o que eu acho mais bonito, quando Jesus convoca os discípulos. Né? Por esses dias eu estou assistindo uma série, né, sobre Jesus. E a gente, né, se renova também, né, através, não somente, a leitura é tudo para nós, mas aí, quando a gente também assistimos alguma coisa, né, que traz isso para nós, né, a gente também se emociona, a gente começa, né, a pensar, né, e a gente vê um retrato daquilo que poderia ter acontecido lá, né, no passado. Né? Nós não sabemos se foi exatamente daquela forma que nós assistimos, mas pode ser bem parecido, né? E a gente se emociona, né? E vê como Jesus Cristo, Ele aparecia, convocava os discípulos, e os discípulos largavam tudo. É a parte mais bonita. A parte mais bonita para mim é quando Jesus chama Mateus, né? É muito bonito. Mateus ali na coletoria, né? E Jesus olha para ele e chama: siga-me. E ele larga, né, tudo, né? Sabemos que coletor de impostos naquela época era uma pessoa muito bem sucedida, né? Era uma pessoa que tinha muitos bens financeiramente. Era uma pessoa financeiramente bem entre os judeus naquela época. A palavra de Deus diz que Mateus larga tudo. Larga tudo, deixa tudo para trás. E segue a Jesus naquele mesmo instante. Eu acredito que havia ali uma fé naqueles homens, de acreditar que Jesus, aquele homem que falava que era filho de Deus, que era o Emanuel, que era, né, o Messias. Muitos não o conheciam naquela época, mas só o fato de você presenciar ali alguns milagres, Jesus operou um milagre ali, né? Na pescaria ali de Pedro, né? Pedro estava ali a noite inteira tentando pescar e nada, ele não conseguia pescar nenhum peixe. Jesus aparece ali e pede para ele que ele jogue a rede novamente. Quando ele puxa, ele não consegue nem puxar sozinho aquela rede. E Jesus convoca aqueles homens, chama Pedro, né, André, Tiago, João. E aqueles homens largam tudo e seguem a Jesus.
Muitos poderiam achar que Jesus Cristo estava fazendo ali um truque de mágica, como acharam, os fariseus achavam que ele estava fazendo truques. Mas aqueles homens creram em Jesus. Eles tiveram fé, largaram tudo e seguiram a Jesus. E é uma das passagens assim que eu mais gosto de ler nos evangelhos, né, quando os discípulos, né, começam a seguir Jesus, porque confiam ali. Não é uma grande fé, porque Jesus ainda vai ensinar para eles o que eles precisam aprender. Jesus vai começar a ensinar ali, né, tudo que eles precisam aprender, porque Jesus ele está preparando os discípulos, né, porque ele vai se ausentar. Né? Ele vai subir aos céus e vai deixar os discípulos ali, né? Somente com o Consolador. A fé, ela nos torna mais fortes, né? De que forma a fé nos torna mais fortes? Olha só o que diz em Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A própria palavra nos diz que é por ouvir a mensagem de Cristo que vem a fé, né? Porém, a nossa fé ela aumenta quando nós lemos a palavra de Deus, do nosso Senhor. Quando lemos sobre todos os milagres e maravilhas que o nosso Senhor operou e que Ele pode operar até hoje, né? Então a palavra de Deus nos fortalece, né? A palavra de Deus, porque a fé que nós temos nos torna mais fortes por causa da palavra. Quando nós ouvimos, quando nós lemos, é por isso que a fé nos torna mais fortes, por causa da palavra. Ela também torna, né, o cristão, a fé também torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades. Quando nós temos fé, quando nós cremos no Senhor, nós cremos que o nosso Senhor vai nos livrar, vai nos proteger, vai nos sustentar. Então a fé, ela vem nos capacitar a suportar, né, as adversidades. Porque se não temos fé, né, é que nem quando aquela passagem que fala, quando a casa ali está firmada somente na areia, né? Vem a tempestade ali e leva tudo, né? Derruba aquela casa e leva, vai tudo embora. Mas quando nós estamos firmados na rocha, pode vir o que for. Pode vir tempestade, pode vir chuva forte, pode vir qualquer coisa. Não vai se abalar, não vai derrubar, não vai cair. Vamos ficar firmes. Quanto mais Paulo, né, fazia a vontade do Senhor, mais adversidade ele passava, né? Quantos prestaram atenção nisso? Quando leem, né, sobre Paulo. Quanto mais Paulo ele se dedicava, quanto mais ele viajava, quanto mais ele pregava, mais adversidade ele passava. Porém, né, ele estava capacitado e forte. Né? Nada abalava Paulo. Quando nós lemos sobre Paulo,
na palavra de Deus, nós vemos que cada vez mais ele passa adversidade, mas você vê um Paulo cada vez com mais fé, um Paulo cada vez mais forte, um Paulo que ninguém consegue derrubar. E ele declara em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vivendo ou morrendo, ele estava com Jesus. Era a fé que Paulo tinha. A fé que ele tinha, que o fortalecia. Por isso que a fé, ela torna o cristão mais forte, capacitando a suportar as adversidades. Porque quanto mais fé você tem, quanto maior a sua fé, quanto mais você crê, quanto mais eu creio em Jesus Cristo, que Ele é a minha salvação, que Ele é quem me livra, que Ele é quem me sustenta, menos eu dou importância para as coisas deste mundo, menos eu dou importância para as adversidades deste mundo. É impossível, fazer o que Cristo fez enquanto homem? É impossível? A palavra de Deus diz que não. O próprio Jesus Cristo falou em João 14, a partir do versículo 12, ele diz assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se crer, se confiar, se ter fé, se você acreditar, se você confiar, que você pode ali, em nome de Jesus, fazer um paralítico andar, ele vai andar. Ele mesmo disse que nós poderíamos realizar, as mesmas coisas que ele, ou até maiores. Mas precisa ter fé, Precisa ter uma fé. Precisa crer que Jesus ele pode fazer. A fé nos equipa a viver uma vida que agrada ao nosso Senhor. Olha só o que diz em Gálatas 2:20. Diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Senhor nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, precisamos, Ele nos equipa, A palavra de Deus fala da armadura, Se revistam com a armadura. Então, o Senhor Jesus, Ele vai nos dar o que é preciso para que nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que, de obediência. O Senhor vai nos capacitar a viver uma vida que agrada a Ele, em andar nos caminhos dEle, em não se desviar para a direita ou para a esquerda, mas em fazer a vontade dEle. Assim como Paulo.
né? Assim como Paulo, né, ele fazia a vontade do Senhor, e quanto mais ele fazia a vontade do Senhor, vinham adversidades, né? Ele fala sobre isso, né? Sobre os naufrágios, sobre, né, os apedrejamentos, sobre todas as coisas que ele sofre por fazer a obra do Senhor. Mas, né, quem capacita, quem dá toda a estrutura é Jesus Cristo, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O velho homem tem que morrer. O velho homem tem que ficar para trás. Nós temos que viver o novo, viver uma nova vida com Jesus. Estar em Jesus e Ele vai estar em nós, né? Vamos ver aqui. Filipenses, capítulo 6. Filipenses, capítulo 6, a partir do versículo 13, que diz assim, ó: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, né? Permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o escudo da fé, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Se não cremos, não temos fé, como que vamos usar um escudo da fé? É uma proteção. A fé, ela é uma proteção contra as setas inflamadas do maligno. Que possamos crer no nosso Senhor, que venhamos crer, que venhamos buscar mais do Senhor cada dia. Pedir a Ele que acrescente a nossa fé, que aumente a nossa fé. Que possamos, andar em obediência. Que possamos estar meditando dia e noite nesta palavra. É a palavra que vai nos fazer aumentar a nossa fé. Quanto mais nós lemos esta palavra, mais nós aprendemos do Senhor e mais ela nos alimenta. E ela vai vai dando tudo aquilo que nós necessitamos, para que venhamos ter uma vida fortificada, fortalecida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que esta palavra, tenha falado ao coração de cada um, assim como falou no meu coração esta noite.